Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a tia Gardênia vem com mais uma aula de geografia. O nosso percurso hoje será o percurso 8 e o tema hoje será a representação geográfica do relevo, tá certo? Então, hoje a gente vai conhecer algumas partes, tá certo, do relevo. Vamos lá? Tia colocou duas imagens, né? O relevo da Terra, né? Como a gente viu no percurso 7, né? A gente viu que os mapas, eles podem ser representados tanto com as características físicas, como humanas ou sociais do espaço, né? E entre as características físicas está o relevo terrestre, tá certo? Vou já explicar sobre essas duas imagens que está falando de dois tipos de relevo, certo? A superfície da Terra, incluindo o fundo dos oceanos, não é lisa como uma casca de um ovo, né? Como a gente imagina. A gente imagina que lá seja só, tipo, areiazinha mesmo e pronto, acabou, né? Tudo muito normal. Ao contrário, mostra-se bastante diversas, né? Saliências, como as montanhas, as colinas, as serras, as cordilheiras e etc, certo? Áreas, plantas, entre outras formas. A diversidade de formas da Terra submersa, certo? As terras submersas é essa primeira imagem que a gente tem aí, tá certo? Nela, a gente pode ver a água dos oceanos, né? Os rios e lagos, tá certo? E das terras emersas, que é essa outra imagem, a segunda imagem, né? A gente podemos ver águas acima, né? Que é o que dá o nome de relevo. Então, a gente pode perceber só mesmo o relevo, a parte de cima, né? No relevo submerso, né? Realmente ele existe esse relevo, dá para vocês perceberem aí, né? Qual a gente falou, as montanhas, as colinas, as serras, as cordilheiras, tudo isso existe dentro do fundo do oceano. Assim como a gente sabe que existe na superfície da Terra, né? Os relevos emersos, que também a gente pode encontrar, sim, as montanhas, as colinas, né? As cordilheiras, tá certo? As plantas, né? Da mesma forma que existe no relevo emerso, existe no relevo submerso, tá bom? Entenderam? A representação do relevo, né? Para melhorar a representação gráfica do relevo, são utilizadas diferentes técnicas. Nós temos a técnica curva de nível, uso de cores, perfil topográfico e blocos diagrama. Então, aqui a gente vai ver, tá certo? Vai ver assim cada um deles. E para representar graficamente o relevo, os cartográficos, eles utilizaram diversas técnicas, né? Na qual foi essas que eu acabei de citar. Vamos para a curva de nível. Com equipamento específico, o geólogo, o engenheiro, o geógrafo, topógrafo e outros profissionais, né? Eles medem as atitudes do relevo de determinado espaço natural ou geográfico. Com base nesses dados, é que eles podem perceber a representação geográfica do relevo, né? Por meio de curvas, por meio de nível
dando a origem ao mapa, certo? Mapa topográfico, certo? Que esse mapa vocês irão encontrar na página 65, tá certo? No livro de vocês. É um gráficozinho que está em amarelo, tá certo? Então, esse gráfico, ele tem o nome de topográfico, tá certo? Quer dizer, uma representação mais detalhada da superfície da Terra, onde mostra os elementos naturais, como o relevo, o rio e entre outros, né? Existem também os elementos culturais, como as estradas, edificações, os campos de cultivo, certo? Então, tudo isso pode se perceber no mapa topográfico, certo? Isso vocês têm uma imagem, essa imagem, no livro de vocês, na página 65. Agora vamos para o uso de cores, tá certo? O que quer dizer o uso de cores, né, no mapa? Para facilitar a interpretação das curvas de nível, muitas vezes usamos cores que representam as várias altitudes, né, altitude do relevo, as várias altitudes do relevo. Essas cores, elas obedecem padrões internacionais, como segundo determinada consequência das cores clara às mais escuras. Por convenção, as cores claras, elas representam menos altitudes e as cores, né, escuras, né, representa maiores altitudes. Então, vocês vão observar no mapa de vocês, tá certo? Na página 63. E vocês vão poder identificar quais são as regiões onde tem menos altitude e onde estão mais altitude, né? Lembrando que as baixas, vamos dizer assim, menos altitudes, menores altitude, e as cores que são mais claras. E as cores mais escuras, onde está maior o número de altitude. Tá certo? Cada uma das cores corresponde a um intervalo de altitude diferente. Mais uma vez, você vai no mapinha, na página 66, que aí você vai ver. A gente pode perceber aqui no mapa que vocês vão ver as cores, tá certo? Por exemplo, um intervalo de altitude diferente. Eu tô falando aqui porque eu estou vendo no mapa, tá certo? No livro aqui de vocês. Na figura 41, por exemplo, a cor verde, ela representa terras em altitudes compreendidas de 0 a 100 metros. Para você tirar essa dúvida, vá no livro de vocês. E a cor marrom escura é as áreas que com altitudes igual ou superior a 1.200 metros, tá certo? Vocês observem o mapa, vocês vão ter a legenda e vão compreender o que a tia está falando aqui, tá certo, meus amores? Agora a gente vai para o perfil topográfico, certo? Perfil topográfico, o relevo em detalhes. É quando se traça as curvas de nível, tá certo? De determinado espaço natural, geográfico, ou pode-se obter sim, uma compreensão do relevo, né, nesse espaço. Porém, em alguns casos, é preciso observar detalhadamente a variação da altitude ou do relevo. Mas para isso, deve-se traçar com base nas curvas de nível, na escala de um mapa topográfico, o perfil topográfico do espaço, que mostra uma cor da superfície terrestre. Observe também a página 67, que vocês irão ter uma imagem para que ajude a vocês a entender o que a tia está falando.
O perfil topográfico de um gráfico, no qual o eixo vertical apresenta as altitudes e horizontais, a extensão das cores selecionadas, certo? Com as curvas de níveis dos marrom, do pão de açúcar e da urca, pode ser representado o perfil topográfico do texto, A e B. Repare-se que quando o relevo é muito inclinado, as curvas de nível estão muito próximas às das outras. É o caso do pão de açúcar. Quando o relevo é menos inclinado, as curvas são mais distantes uma das outras, né? E é o caso do marrom da urca, certo? Pronto, a gente colocou a imagem de nível que eu acabei de falar, né? A imagem de nível são linhas que ligam ponto de altitudes em intervalos iguais e curva de nível juntas indicam terreno inclinado e vice-versa. Escalas em cores, né, que eu falei também já, tá certo? As escalas são usadas para a representação do relevo nos mapas, empregando-se cada escala de cores conforme certas regras que indicam a zona de altitude e depressão, e é geral colocada junto à legenda. Essa escala designa com cores diferentes, a altitude dos planos horizontais ou as curvas que limitam tais zonas, certo? Essa que eu acabei de falar, né, que é o perfil topográfico, né, que é, você tem a imagem do pão de açúcar, tá certo? Ó, aqui são duas imagens que elas representam, é o pão de açúcar, igual há pouco tempo acabou de falar, viu? Do perfil topográfico. Bloco diagrama, tá? O bloco diagrama é uma representação gráfica, né? Elaborada em expectativa que mostra a determinada área da superfície da Terra nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, tá certo? Essa técnica é usada não apenas para a representação do relevo de uma área, mas também da hidrografia, vocês estão vendo o geral aí nessa imagem, né? Como os rios, as geleiras, os tipos de rocha que se encontram no subsolo, entre outras informações. Vocês podem ver também na página 68, que tem essa imagem mais detalhada para vocês entenderem, tá certo? Porque aqui fica muito difícil, muito complicado para mim colocar para vocês, mas vocês têm essa imagem detalhadamente para vocês perceberem tudo isso. A elaboração de um bloco diagrama baseia-se em mapas de áreas que se desejam representar e tem a vantagem de reproduzir como grande finalidade o seu aspecto real. Atualmente, os recursos, a tecnologia, ela tem contribuído significantemente, para a representação do relevo por meio dessas técnicas, para que isso torne mais fácil a compreensão, de todos vocês, para a nossa compreensão melhor, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui. Não esqueçam, a tia tá sempre citando a página. Não vão só ver o vídeo, mas pega o livro de vocês e façam a leitura para vocês compreenderem melhor o conteúdo, tá certo? O vídeo, ele é apenas para ajudar vocês na compreensão, Através do vídeo, vocês não vão aprender tudo, tá certo? Por isso, tem o vídeo e tem o livrozinho de vocês. Tudo bem? Então, a tia irá colocar atividade, como sempre, no grupo do WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida, pode chamar a tia no PV, que a tia está para ajudar vocês a tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Um forte abraço
e um cheiro da tia Gardênia. E não esqueçam, se cuidem, tá bom?